Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Começo esse vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar do relógio de Deus? Pois bem, não se trata de um objeto, mas de uma ilustração simbólica. Muitos estudiosos, teólogos e cientistas cristãos já não têm dúvidas a respeito do fim. Isso não quer dizer que sabemos o dia e a hora do fim, mas se acreditamos nas profecias do Senhor Jesus, acreditamos também que o fim está próximo, muito mais do que imaginamos. Se você fazer uma pesquisa rápida com líderes cristãos em geral, claro, digo os que levam a Bíblia a sério, você perceberá que a maioria deles estão falando sobre este tema. Você perceberá que o Espírito Santo está falando através da igreja sobre o tempo do fim, o dia que o anticristo se manifestará na terra. Esse tempo simboliza um relógio para facilitar a compreensão dos acontecimentos finais. Os ponteiros do relógio não se movem por meio de uma medida científica, mas pelo mover do Espírito Santo de Deus. Estamos em um tempo em que as contrações da mulher grávida de Apocalipse 12 já não está suportando mais e está para parir. Quem assistiu os vídeos anteriores aqui dessa série vai entender o que acabei de citar. Essa simbologia do relógio de Deus serve para entendermos o tempo do fim e determinar o quanto falta para a meia-noite, simbolizando o quão perto ou longe estamos de uma catástrofe global. E o que me assusta é que mesmo cientistas ou estudiosos que não conhecem a Bíblia já sabem que o mundo se caminha para um colapso global e que logo precisam escolher um líder, alguém que coloque em ordem a terra. Esse nós cristãos conhecemos através da Bíblia, o anticristo, o homem que é segundo a eficácia de Satanás. Mas quem é o anticristo? O que significa esse termo estranho? Como você pode evitar ser uma vítima do engano do anticristo do tempo do fim? Quem ou o que é o anticristo? A Bíblia usa o termo anticristo de várias maneiras. Pode se referir a uma atitude geral de rejeição e desprezo por Deus, para aqueles que ensinam mentiras enganosas sobre Cristo e o verdadeiro modo de vida, ou pode se referir a uma personalidade profética que surgirá no tempo do fim e liderará um sistema religioso falso. Falando sobre o fim dos tempos, pouco antes do retorno de Jesus Cristo, o apóstolo João escreveu: Filhinhos, é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está chegando, mesmo agora muitos anticristos vieram, pelos quais sabemos que é a última hora. O termo anticristo significa contra ou contrário a Cristo. Esse termo pode denotar qualquer pessoa que estava ou afirmava estar no lugar de Cristo, ou alguém que, por qualquer motivo, estava em oposição a ele. A passagem anterior mostra que uma pessoa específica aparecerá como o anticristo antes do retorno de Cristo e que muitos anticristos, aqueles com o mesmo espírito ou filosofia que é contra Cristo, já existiam. O anticristo também é chamado de o homem do pecado e falso profeta. A pessoa específica a quem João se referiu tem nomes adicionais em outras passagens da Bíblia. Esses incluem o homem do pecado, que com a ajuda de Satanás fará milagres para enganar as pessoas antes da volta de Cristo, outra besta subindo da terra, em Apocalipse 13, verso 11, o falso profeta que enganará os habitantes da terra para lutarem contra o Cristo quando ele retornar. Embora não saibamos quem é o indivíduo específico nesse momento, seremos capazes de identificá-lo no futuro por causa do poder, sinais e prodígios mentirosos que serão concedidos a ele por Satanás, o diabo, para enganar os humanos e levá-los a desobedecer e rebelar-se contra Cristo. O anticristo será destruído no retorno de Cristo à terra. Muitos enganadores e anticristos. Além do anticristo,
Jesus e os apóstolos avisavam que haveria muitos falsos profetas que surgiriam para enganar os humanos no final dessa era. João mais tarde identificou qualquer um que funcionaria como um falso profeta como um enganador e um anticristo. Os movimentos anticristãos já estão operando em nosso mundo hoje. Nos Estados Unidos, os ateus querem remover o nome de Deus e de Cristo dos monumentos nacionais e da moeda do país. Esses esforços são desrespeitosos a Deus e talvez sejam alguns dos esforços mais óbvios dirigidos contra Deus. Como João explicou, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aquele que nega o Pai e o Filho é o anticristo. O engano que é mais difícil para muitos ver é de natureza religiosa, como Jesus advertiu, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos. Eles virão se passando por professores religiosos legítimos. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, Paulo identificou essas pessoas como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Paulo afirmou que essas pessoas que apareceram como ministros da justiça estavam simplesmente seguindo o exemplo de Satanás de se apresentar como um anjo de luz. Esse falso ensino, que Paulo chamou de ministério da iniquidade, já havia começado no primeiro século e continua até os dias de hoje. Paulo se entristeceu com a ideia de tais lobos selvagens, enganosos, levando as pessoas ao erro. Ele disse aos anciãos efésios: "Pois eu sei disso, que depois da minha partida, lobos selvagens entrarão no meio de vocês, não poupando o rebanho. Também dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si." Tá, mas como podemos saber quem é um ministro legítimo de Deus? Deus, por meio do profeta Isaías, disse: "A lei e o testemunho, se não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles." Eles negam que Cristo veio em carne e que ele e o Deus Pai vivem em verdadeiros cristãos hoje. Os verdadeiros ministros de Jesus ensinarão o que Jesus ensinou. O apóstolo João declarou: "Pois tem saído pelo mundo muitos enganadores que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e um anticristo." O Evangelho de João também abordou o ponto que falsos mestres estavam negando, o ponto que o Pai e o Filho habitariam nos verdadeiros cristãos por meio do Espírito Santo. À medida que nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo a esta terra, você precisa tomar cuidado com os falsos profetas e anticristos que foram profetizados para vir no fim dos tempos. Não se deixe enganar. Lembre-se da admoestação de Cristo. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Para obter ajuda no cumprimento da ordem de Cristo, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Selo em Apocalipse é um símbolo que representa propriedade. Deus é quem está reivindicando a posse de todos aqueles que quiserem pertencer a Ele. Paulo diz em Efésios 1, verso 13 e 14 o seguinte: "Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória." Deus é quem sela seu povo com o Espírito Santo. Aqueles que Deus sabe quem pertence a Ele podem ter o selo, como você pode ver em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O selo do Espírito Santo é descrito mais especificamente em Apocalipse 14, verso 1 e Apocalipse 22, verso 4, dando ênfase na frase: "E nas suas frontes estará o seu nome." O selo de Deus é o nome do Pai escrito na testa dos fiéis, mas o livro de Apocalipse também nos fala de outra marca.
A marca da besta, que é segundo o espírito de Satanás. Uma marca que muitos cristãos acreditam ser um chip eletrônico que somente através dele você pode comprar ou vender se ele estiver implantado na sua mão direita ou na testa, conforme está escrito em Apocalipse 13, verso 16 a 18. Mas a Bíblia realmente fala sobre um chip? Deus tatuará o nome dele em nossas testas, literalmente? Nesse vídeo, vou trazer o que realmente significa estes selos, e darei um exemplo de uma pessoa que tem uma mente diabólica e outra que tem a mente do Espírito Santo de Deus. Este assunto tem gerado polêmicas e medo nas pessoas ao decorrer do tempo, mas trarei esse tema de maneira mais ilustrativa possível sobre o selo do Espírito Santo, que é a marca de Deus, e o selo de Satanás, que é a marca da besta. A diferença das marcas do bem e do mal. Em questão do nome escrito em nossas testas, não é algo literal, é óbvio que isso é simbólico. Deus não vai tatuar o nome dele literalmente na nossa testa. Isso representa domínio da nossa mente, sendo ele o autor da vida, dono da nossa alma. O aceitar a verdadeira mensagem de Deus é o que permite que os fiéis sejam selados. A presença do Espírito Santo no coração de uma pessoa é o selo necessário para diferenciar o cidadão do céu dos habitantes da terra. Aqueles a quem Deus conhece como pertencendo a Ele próprio têm seus pecados perdoados e esquecidos para sempre. O selamento do povo de Deus não começa nos últimos dias. Na verdade, é quando ele acaba. Sim, irmãos, quando você vê um irmão se convertendo, de verdade, de coração, ele está sendo selado pelo Espírito Santo. Por isso, ouçam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. A ordem para os anjos segurando os 4 ventos diz que os ventos serão soltos em breve, mas somente após o selamento se completar. O selamento já havia começado naquele tempo. O selamento ocorre quando uma pessoa aceita a mensagem e passa a viver essa mensagem no seu dia a dia, durante sua caminhada com o Senhor. Aqueles que pertencem a Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e quem tem a fé em Jesus. O selamento de Deus é condicional à aceitação de sua verdade. Cabe a cada um de nós decidir a que lado queremos pertencer. Por outro lado, a marca da besta naqueles que rejeitam a Deus é o nome da besta escrito na mão ou na fronte. Isso não é físico como um microchip, como muitos cristãos acreditam. A famosa ideia de que desde os anos 2000 está sendo propagada, enganando e colocando medo em muitos cristãos, inclusive em mim na época, porque eu já acreditei nisso e isso me deixou perplexo com medo dos Illuminatis, sabe a famosa família dos Rockefeller e Bilderbergs? Pois é, para quem já viu muitos vídeos de teoria da conspiração, vai entender o que eu falei aqui. Mas enfim, a prova que a marca da besta não está falando de um microchip está em Deuteronômio capítulo 11, verso 18, que diz: gravem essas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. E em outras traduções está falando: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-la-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E em outras traduções ainda: ponde, pois, essas palavras do vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. O sentido da palavra aqui em Deuteronômio 11, 18 é o mesmo sentido simbólico falando as coisas espirituais em Apocalipse 13, 16. Então é óbvio que não está falando de algo tecnológico. Se na época que João teve as visões nem se imaginava sobre tecnologia, imagina no tempo de Moisés. Esse sinal na mão e na fronte ou na testa, como outras traduções falam, fala de mente e obras, e não um chip eletrônico. Mas também não estou aqui dizendo que o anticristo não usará da tecnologia para perseguir a igreja. Só estou dizendo brevemente aqui que a marca da besta e a marca de Deus significa pessoas que têm a mente voltada para Deus ou o diabo e faz as obras de Deus ou do diabo. Vou citar um exemplo de uma mente diabólica e uma mente de Cristo. Irmãos, retirem as crianças da sala, porque pode ter conteúdo forte agora para crianças, nessa parte do vídeo. E já falo para voltar, combinado? Vou ocultar algumas palavras fortes também por causa do family friendly do YouTube, beleza? Vamos lá. Exemplo de mente diabólica.
Lembro que logo quando eu e minha esposa começamos a fazer teologia, já nos ensinaram o que seria uma mente diabólica e nos falaram a história de um homem chamado Jim Jones. Vocês já ouviram falar dele? Pois bem, este homem foi responsável de enganar mais de 900 pessoas e induzi-las ao suicídio. Em 18 de novembro de 1979, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma comunidade fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e a facadas, a grande maioria pereceu ao beber, sob as ordens do pastor, sendo misturado a um ponche de frutas. Mas elas não foram enganadas no sentido que elas não sabiam o que iam beber, pois sabiam sim o que estavam bebendo. O pastor Jim Jones também avisava aos seguidores que os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra Jonestown e que uma das soluções seria um suicídio revolucionário, algo que, por sinal, teria sido ensaiado algumas vezes em assembleias. Isto é, ele ficava colocando ideias de conspirações contra o governo, como por exemplo, muitos ministros hoje fazem, colocando medo na Igreja de Cristo. Não é à toa que a taxa de pastores tem aumentado drasticamente. Mas eu tenho uma pergunta para estes que gostam de colocar medo em todo mundo. Quem é o seu Deus? Então, irmãos, toda vez que uma mente diabólica como estes, que pensam que estão fazendo bem, te condenar ou julgar suas atitudes, lembre-se elas que você tem um Deus misericordioso e que ama as pessoas. Jesus não pediu para que tomássemos veneno. Jesus não pediu para comprarmos toalhinhas ungidas ou tijolinhos ungidos. Jesus não quer que tenhamos medo de homens incrédulos, e sim que confiamos em sua palavra. O que ele pediu foi para cumprirmos 2 mandamentos, sendo o mandamento mais importante, que é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a esse, que é amar o seu próximo como se fosse você mesmo. Bom, irmãos, este é um exemplo apenas de mente diabólica, mas os irmãos já devem ter lembrado de muitos exemplos de mente e obras de Satanás também. Vocês já ouviram falar da Deep Web, o lado obscuro da internet? Pois bem, lá é uma terra sem lei, onde pessoas doentes postam coisas horríveis relacionadas a crianças e torturas, por exemplo, e colocam ao vivo para outros monstros assistirem. Outros procuram livros de magia negra para comprar via Bitcoin, não somente livros, mas também armas e órgãos no mercado negro clandestino, etc. Não me aprofundarei neste assunto porque seria conteúdo de um vídeo inteiro, mas graças a Deus o FBI dos Estados Unidos diariamente criam sites falsos como iscas para poder prender pessoas que praticam crimes abissais por este lado diabólico da internet. Hoje, por exemplo, para ver a obra do diabo é só ligar a TV e ver as atrocidades das mentes das pessoas dominadas pelo espírito do anticristo. Enfim, graças a Deus eu saí desse tópico, agora podem voltar as crianças na sala, ou aonde você estiver vendo esse vídeo. Agora vamos falar de um exemplo de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Exemplo da mente de Cristo. Um exemplo de pessoa que tem a mente de Cristo foi um homem chamado Nicholas Winton, um jovem cristão corretor de valores britânicos. Ele salvou 669 crianças do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um verdadeiro herói que jamais quis ser visto como tal. Assim, preferiu guardar em segredo o bem que ele fez ao próximo. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Pois bem, a operação ficou conhecida como Kindertransport. No entanto, por pouco a história de Winton não caiu no esquecimento. Muito porque ele não queria, é verdade. Entretanto, isso não apaga nada o bem que ele fez. Trabalhando como corretor aos 29 anos, o britânico pensava em passar suas férias de 1938 descansando na Suíça. Porém, por um plano traçado por Deus, acabou mudando seu percurso e viajou até Praga, na atual República Tcheca, ocupada pela Alemanha nazista. Lá se encontrou com um amigo que estava envolvido em um esquema para resgatar judeus do Holocausto. O ato heróico de Nicholas Winton ficaria adormecido na história se não fosse por sua mulher, em uma visita ao sótão de sua casa em 1988. Greta encontrou alguns arquivos
como um álbum com foto de crianças, telegramas, cartas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber o que se tratava tudo aquilo, descobriu que eram registros de todas as crianças que ele ajudou a resgatar. Desde quando sua história se tornou pública, Winton passou a receber diversas condecorações e homenagens. Uma delas, inclusive, foi entregue pela própria Elizabeth, a rainha da Inglaterra, em uma cerimônia em seu palácio. Naquele ano, Winton foi convidado para participar do programa That's Life da BBC. Ele não sabia, mas a atração daquele dia contaria sua história de vida. Em um primeiro momento, a apresentadora avisou que a mulher sentada ao seu lado era na verdade uma das crianças que ele havia resgatado. Nesse instante, a emoção tomou conta de todos e Winton se emocionou. Ainda atônito com o reencontro, escutou a apresentadora dizer: "Se alguém na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor." Instantaneamente, as pessoas ao seu redor se levantaram. Elas estavam diante da pessoa que fez o impossível durante a Segunda Guerra. Depois de todo esse tempo, só havia uma palavra a ser dita para Winton: muito obrigado. Essas pessoas se tornaram pais e mães amorosos, cada um com suas profissões e com muitos filhos. Esse homem é apenas um exemplo dentre muitas mulheres e homens que tiveram a mente de Cristo. O destino dos selados. Os que tiverem a marca da besta são aqueles que têm a mente e fazem as obras do anticristo. Isto é, farão de tudo para destruir os cristãos e serem contra as verdades contidas na Bíblia. Agora veja o que está escrito em Apocalipse 13, verso 15 a 17. "E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome." Perceberam aqui por que os cristãos passarão pela grande tribulação? Porque nós cristãos não vamos aceitar a marca da besta, que é a adoração a este ser. Não aceitaremos aquele que os judeus e muçulmanos estão esperando, o Messias deles, porque para nós é óbvio que este a ser manifestado é o próprio anticristo. O anticristo realizará milagres extraordinários. A Bíblia mesmo confirma isso. Preste atenção nesses versos. "Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e com sinais e prodígios mentirosos, e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Por isso, lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Os que tiverem a marca da promessa e o selo do Espírito Santo, que também não é nenhum tipo de chip ungido e nenhuma tatuagem na testa, mas sim a transformação da mente, será pelo batismo do Espírito Santo, fazendo com que nós sejamos como pequenos cristos. Aliás, o significado de cristão é ser seguidor de Cristo, ou pequenos cristos. Nós, os selados de Deus, estaremos fazendo as obras do Pai, cumprindo o que muitos ainda têm dúvidas. A famosa pergunta que não sai da boca dos ateus: qual o sentido da vida? Com o selo do Espírito Santo, temos o sentido da vida, o propósito do porquê estamos vivos. E o mais importante, a respeito da grande tribulação, seremos poupados das pragas que cairão ao soar das trombetas, como Apocalipse 3, verso 10 e 11 diz: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Percebam que aqui não fala do arrebatamento, mas sim que seremos guardados na hora da tentação, e não arrebatados, porque a tentação há de vir sobre todo o mundo, como o próprio verso diz. E por termos os selos em nossas mentes, seremos poupados das pragas que cairão na terra durante a grande tribulação.
Existem várias ideias e linhas de pensamento a respeito dos 144 mil selados. Não é à toa que este é um dos temas mais complexos de todo o Apocalipse. Afinal, quem são estes? As Testemunhas de Jeová, por exemplo, assim como outras denominações, creem que apenas 144 mil deles vão para o céu e o restante ficará na terra. Mas então, o que realmente significa estas 144 mil pessoas? E se são pessoas, são judeus? São cristãos? E a grande multidão de vestes brancas? O que o ancião disse para João quando ele perguntou a respeito deles? Quem realmente são eles? Explicação do Apocalipse 7. Muitos acreditam que será apenas 144 mil selados, mas isso é um equívoco, pois esse número é simbólico. Em Apocalipse 7, verso 1 a 8, fala daqueles que são contáveis, e a partir dos versos 9, se torna incontável. Isso quer dizer que para Deus é um número contável, e para nós humanos é um número incontável. Ou seja, apenas Deus sabe o número de selados, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, que diz: "Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade." E não podemos esquecer que ele morreu por todos nós e não para uma tribo ou religião específica, como diz em Apocalipse 5, verso 9. Veja, e cantavam um novo cântico dizendo: "E digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação." O capítulo 7 de Apocalipse foi escrito para responder à última pergunta escrita no capítulo 6, que diz: "Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?" Lembrando que o livro de Apocalipse se trata de muitas simbologias e que, se interpretamos de forma literal, chegará a conclusões complicadas e errôneas, e é por isso que este livro deve ser entendido através da hermenêutica. Lembrando que a Bíblia é atual e que serviu para os cristãos do primeiro século e serve para nós cristãos do século atual. Nas Escrituras, os 144 mil aparecem sobre a designação apenas duas vezes, a saber, em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, verso 1, eles estão com o Cordeiro no Monte Sião. Aqueles que foram condenados e perseguidos em Apocalipse 13 durante a grande tribulação, e agora triunfam com o Cordeiro. E quando eu digo agora, é referente ao capítulo 14 de Apocalipse. Em vez de a marca da besta em suas frontes ou em suas mãos, essas pessoas levam o nome do Cordeiro e do Pai em suas frontes. Elas pertencem a Deus. Ele as guarda. Eles se assemelham a Ele. Eles cantam um novo cântico, um cântico de sua experiência pessoal, aquela a qual eles enfrentaram na batalha final entre a verdade e o erro, entre Deus e Satanás. Mesmo estando impossibilitados de comprar ou vender, e quando a Bíblia fala que a igreja não poderá comprar ou vender se não estiver a marca da besta, é simples de entender. No vídeo anterior aqui do canal, no minuto 6, verso 1, menciono que o anticristo usará da tecnologia para implantar o sistema do anticristo na Terra, e não tenho dúvidas disso. Digo isso porque muitos irmãos e irmãs pré-tribulacionistas me interpretaram de forma errada. O sistema que provavelmente o anticristo irá implementar é algo global, como uma única moeda de troca no mundo, e não tem nenhuma necessidade de ser um chip que pode ser removido na hora que quiserem. Aliás, o anticristo não forçará as pessoas a adorar a ele. Estes marcados com o espírito do engano adorarão a ele porque crerão nele. Quer ver só? Veja o que está escrito nessa parte da Bíblia. "E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, portanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem." Perceba que a própria Bíblia disse que Deus envia uma espécie de poder sedutor. Em outras traduções, está escrito operação do engano, para que creiam na mentira.
porque Deus precisa separar o seu rebanho de selados daqueles que não aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, dos selados do rebanho de Satanás. A Bíblia não fala de rebanho quando vai falar dos selos, mas é só para vocês terem uma ideia da separação dos filhos de Deus para com os filhos do diabo. Mas a própria Bíblia nos prova que haverá uma separação. Jesus disse isso em forma de parábolas para compreenderem melhor. Veja em Mateus capítulo 13, verso 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Prestem atenção que o joio e o trigo estarão juntos até a ceifa, simbolizando claramente o arrebatamento. E quando Jesus falou dos ceifeiros, ele se refere a anjos que darão o início das 7 trombetas e do período da grande tribulação. E quando ele disse para pegar o joio em molhos para o queimar e o trigo para juntar em seu celeiro, ele estava falando claramente dos cálices da ira de Deus para os selados de Satanás, e refere-se à igreja que não estará aqui quando isso acontecer, pois será arrebatada antes dos cálices da ira de Deus. É como eu disse nos vídeos anteriores, os cálices, irmãos, não será a grande tribulação. Agora, os irmãos que tinham dúvidas dos selados me entenderam? Entenderam que eu também acredito que o anticristo usará sim de uma espécie de nova ordem mundial e fazer com que sejam perseguidos e mortos aqueles que não o adorassem, e é por isso que a igreja não poderá comprar e vender? Isto é, aqueles que não professarão sua fé na imagem da besta será a igreja. Aí eu pergunto, para que necessidade um microchip? Um mísero aparelho eletrônico que pode ser removido. Haha, inclusive, ele já está sendo usado desde 2018. Somente na Suécia, um microchip do tamanho de um grão de arroz já foi implantado em mais de 3.000 pessoas, e esse número hoje já triplicou, e isso somente na Suécia, para facilitar o acesso de compras, dentre outras coisas. E hoje já milhares, se não milhões de pessoas já implantaram esse chip. Irmãos, para aqueles que acreditam que o microchip é a marca da besta, tem que acreditar que o anticristo já se manifestou. E tem que entender que isso vai contra o próprio argumento dos pré-tribulacionistas, que diz que a igreja não vai estar aqui quando o anticristo chegar, para implantar este chip. Então, por que o chip já começou a ser implantado? Entenderam? Irmãos, a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. E reforço em dizer, irmãos, não tem nada a ver com um microchip. Agora, tem uma separação. Se o anticristo usará um microchip para o seu controle, é uma coisa, mas a marca da besta não será literal, é algo sobrenatural, que envolve as atitudes e a mentalidade das pessoas. Bom, se agora está tudo bem claro a respeito do chip, irei prosseguir. Os 144.000 em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 contém 3 referências a um grupo de pessoas de 144.000. Apocalipse 7, verso 4 diz que 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel foram selados. Desse grupo, 12.000 vieram de cada tribo, com exceção da tribo de Dan. O porquê a tribo de Dan não está incluído é uma questão de conjectura. Apocalipse 14, verso 1, fala de 144.000 em pé com um cordeiro no Monte Sião e tendo o nome de Deus escrito em suas testas. A terceira referência descreve esse grupo cantando diante de Deus e afirma que ninguém poderia aprender esta música exceto os 144.000 que foram redimidos da terra. Para entender quem são essas pessoas, precisamos responder 3 perguntas básicas. Primeiro, quando os 144.000 serão selados? A primeira referência a este grupo de pessoas no livro do Apocalipse vem depois que 6 selos foram abertos, cada um trazendo miséria e destruição para os habitantes da terra. Estes incluem 4 cavalos e seus cavaleiros, representando falsos profetas, guerras, fomes e pestilência, seguidos por uma inquisição religiosa, resultando na morte de cristãos fiéis e sinais celestiais. Esses eventos, que virão por causa do erro da humanidade e dos esforços de Satanás, foram profetizados por Cristo durante sua profecia no Monte das Oliveiras. Neste ensino sobre o futuro, Jesus descreveu esse tempo como de grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Não, nem nunca será. E a menos que esses dias
fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Logo, estaremos aqui durante a grande tribulação. Após esse tempo de grande tribulação orquestrada por Satanás e humanos desorientados, vem o arrebatamento da igreja, e assim que a igreja sobe, vem a punição de Deus chamada a ira do Cordeiro, ou o grande dia da sua ira, uma punição severa sobre a terra. Em breve trarei um vídeo aqui sobre este tema, aguardem. A selagem dos 144.000 ocorrem após a tribulação e antes da ira de Deus, como o capítulo seguinte explica. Os 4 anjos que estão prestes a trazer o castigo de Deus para a terra são instruídos a não prejudicar a terra até que esse grupo de pessoas sejam selados. Essas passagens mostram que os 144.000 serão pessoas que sobreviverão à grande tribulação. Eles não são santos fiéis que viveram e morreram nas eras anteriores, como muitos acreditam. Segunda pergunta: qual o estado espiritual dos 144.000? Os 144.000 são pessoas que foram fiéis a Deus. Eles são chamados de servos de nosso Deus. Aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, ou seja, são espiritualmente puros. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram resgatados dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o Cordeiro. O livro de Apocalipse identifica aqueles que são fiéis a Deus como pessoas que guardam os mandamentos de Deus. O último capítulo observa: bem-aventurados que cumprem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Infelizmente, muitos que afirmam ser cristãos, hoje não guardam os mandamentos de Deus. Terceiro, os membros da igreja hoje estão incluídos entre os 144.000? Várias igrejas e grupos afirmam que seus membros, ou parte de seus membros, compõem os 144.000, deixando de lado as reivindicações humanas. Considere o que a Bíblia diz sobre quando os membros da Igreja de Deus são selados em comparação com quando os 144.000 serão selados. Em Apocalipse 7, verso 3, como observamos anteriormente, que os anjos foram instruídos a não prejudicar a terra até que os servos de Deus tivessem sido selados em suas testas, correto? Agora preste atenção. Um selo tem o significado de fechar ou lacrar algo, como uma carta ou um livro. Também identifica ou marca algo como genuíno ou aprovado. Inclusive, irmãos, o vídeo anterior a este que fiz aqui no canal explica melhor sobre os selos mencionados no Apocalipse. O link estará aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando, em Ezequiel capítulo 9, verso 4, Deus disse a Ezequiel para colocar uma marca na testa daqueles que suspiraram e clamaram por causa das abominações cometidas dentro da cidade de Jerusalém. Essa marca foi simbólica, pois fala a respeito da maneira de como essas pessoas pensavam. Elas foram identificadas por Deus. O Novo Testamento também contém exemplos de pessoas sendo marcadas ou identificadas por Deus como genuínas ou futuras recebedoras de uma bênção especial. João capítulo 6, verso 27, fala de Jesus, sobre quem Deus Pai colocou o seu selo sobre ele. Igreja selada com o Espírito Santo nos dias de hoje. Os membros da igreja também são selados. Paulo descreveu os membros em Éfeso como pessoas que, tendo crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mais tarde, ele lhes diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Escrevendo aos membros em Corinto, Paulo falou de Jesus Cristo, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são assim selados, marcados ou identificados como cristãos genuínos, filhos de Deus e herdeiros que receberão a vida eterna. Esta selagem ocorre no batismo, quando alguém recebe o Espírito Santo após o arrependimento de seus pecados e imersão na água, como você pode ver em Atos capítulo 2, verso 38 e Atos capítulo 19, verso 6. Uma distinção importante a ser observada é que os membros da Igreja de Deus são selados por Deus para a vida eterna quando recebem e são guiados pelo Espírito Santo para preparar a Igreja para passar pela grande tribulação.
144.000 escolhidos e selados durante a grande tribulação. Assim parece que os 144.000 serão pessoas que durante a tribulação se arrependem de seus pecados e dedicam suas vidas a Deus por meio da fé e obediência a fim de serem selados para a salvação. Observe também que a visão dos 144.000 cantando diante do trono de Deus em Apocalipse 14, verso 1 a 3, ocorre depois que essas pessoas passaram pela grande tribulação antes do retorno de Cristo e depois de terem sido selados e transformados em espírito. Não é uma visão de pessoas atualmente no céu, como alguns erroneamente supõem. A salvação está limitada a apenas 144.000? Em Apocalipse 7, identifica os 144.000 como sendo 12.000 de cada tribo de Israel, como já citei aqui, correto? Mas com exceção da tribo de Dan. Dois pontos importantes a serem observados aqui incluem o fato de que os descendentes da antiga nação de Israel ainda são importantes para Deus e que a salvação não se limita a esse grupo. Tanto é que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Além dos 144.000, outra multidão inumerável também estará diante de Deus em vestes brancas, simbolizando uma vida justa. Então, irmãos, este número de selados não é um número literal, e sim simbólico. Perceba novamente que em Apocalipse 7, verso 9 a 13, fala de uma multidão inumerável. E segundo, esta grande multidão incluirá pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, enquanto estão diante do Cordeiro. E este Cordeiro é óbvio que é Cristo. Uma pergunta é feita sobre quem são essas pessoas e de onde elas vêm. A resposta é: estes são os que saíram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por causa de sua resposta a Deus, eles servirão perante o trono de Deus. Qual será a causa de tantas pessoas se voltarem para Deus durante a tribulação? A Bíblia revela que dois representantes de Deus, chamados de duas testemunhas, profetizarão em nome de Deus por 3 anos e meio, durante toda a turbulência e circunstâncias difíceis que acompanharão a tribulação. Inclusive, irmãos, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Vou deixar o link aqui na descrição também, dá uma passada lá depois. Continuando, o ministério desses servos de Deus trará o acréscimo de muitos filhos e filhas à família eterna de Deus. Essas pessoas virão dos 144.000 e da multidão incontável. Irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixem suas opiniões de acordo ou contra o que foi dito aqui no vídeo. Estou sempre respondendo os irmãos e discutindo ideias sobre o tema, pois é um assunto muito complexo e, como sempre digo nos vídeos, eu não sou o ditador da verdade, apenas um curioso e amante das Escrituras. O diálogo é bom para crescermos na fé e nos aprendizados da Bíblia. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.